O plágio ele foi tipificado numa lei específica, que é a Lei 9.610, que é dos direitos autorais. E ela passou a ser crime. Ela já existia uma conceituação histórica em referente ao plágio, tem um contexto histórico em referente a essa. Mas ela foi tipificada aqui no Brasil por essa lei, a Lei 9.610, ela passou a ser crime. A partir disso, ela inseriu um artigo no Código Penal, que é o Código 184. A partir desse momento, o plágio passou a ser crime tipificado de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Especificamente, essa é a lei que trata do plágio em específico. Bom, uma vez que ele faz o plágio, é verificado o plágio, hoje a gente tem na internet alguns sites que fazem essas buscas, procuram, são bancados por os autores para fazer essas buscas. Uma vez ele descoberto pelo próprio autor ou denunciado, a denúncia é feita na delegacia como se fosse um boletim de ocorrência. E ele gera um termo circunstanciado de ocorrência, que a gente chama. Ele não gera um inquérito. O inquérito é todo um procedimento investigativo na polícia. Então, a diferença entre o inquérito e esse termo é justamente essa questão de investigação. Não existe. Uma vez sendo feito esse termo circunstanciado de ocorrência, já é encaminhado para o próprio juizado de pequenas causas. No juizado de pequenas causas vai gerar um processo, ele vai ser intimado a comparecer em uma audiência. Ele pode transacionar, que a gente fala. A transição é o quê? É substituir a pena do plágio por uma prestação pecuniária, ele ajuda alguma instituição financeiramente ou presta algum serviço comunitário. Ou também ele pode se defender, provar que não foi um plágio ou que houve um equívoco, contratar um advogado e fazer isso. Mas a consequência é essa. Caso o processo tramite, ele vá continuar, ele pode sofrer as consequências da lei, que é a prisão por 3 meses a 1 ano, ou mesmo ser substituído por uma multa. Esse é o caso que acontece, por exemplo, com o acadêmico. Lembrando sempre que o plágio é justamente copiar e não citar o autor. É importante dizer que aquelas citações que você faz, que você copia o mesmo texto, mas cita o autor, aquilo não é considerado como plágio, porque você está citando o autor, você está especificando da onde veio aquela ideia, e você passa a construir a ideia. O plágio em si mesmo, ele se caracteriza quando você copia um texto, o ipsen idem ali da situação, e você não indica o autor e se diz como você estivesse escrevendo aquilo, então você acaba sofrendo as punições dessa lei.